Formatação condicional de células com base em outra célula. Com hoje. Pessoal, eu coloquei esses dois aqui porque nós temos um vídeo que também chama Formatação condicional de células com base em outra célula 1. E ele é a base para a gente entender melhor como nós podemos fazer isso daqui. Tá ok? À medida que eu vou explicando, vocês vão ver que tem muitas informações que vocês vão ter que pegar no primeiro vídeo. Eu não quis fazer os dois vídeos juntos, que ia ficar muito longo. Aqui, o que nós pretendemos? Nós pretendemos fazer um controle de pagamento e recebimento. Esse controle aqui eu posso aplicar em outras planilhas para outras coisas, evidentemente. Então eu peguei uma coisa bem simples e fiz uma tabelinha também bem simples, aqui com intervalos, né? Não coloquei ainda em tabela, eu vou colocar depois em tabela, mas essa tabelinha aqui, uma tabela de formatação de intervalos aqui simples, tá? Não tem nada, não tem nenhuma tabela aqui do Excel, por enquanto. Então nós vamos um pouquinho passo a passo. O que eu pretendo aqui? Aqui eu pretendo nesse controle, toda vez que houver um pagamento, aqui é um controle de pagamento e recebimento. Eu quero que esta linha aqui esteja destacada. Ou esta, ou esta, ou esta. O grande diferencial aqui nesse vídeo que a gente tenta apresentar é o seguinte: a formatação condicional convencional, ela permite você fazer isso, mas você tem que criar uma fórmula para cada linha, tá? E aqui nós vamos fazer de uma forma que, independente da linha, né, o que eu colocar vai repercutir somente naquela linha. E uma vez que eu fiz essa fórmula, ela vai servir para toda a tabela. Com centenas, milhares de clientes que eu colocar aí, ele vai servir. Cada vez que eu colocar um cliente, eu não tenho que criar nova fórmula. Ok? Muito bem. O que nós temos aqui? Dentro desse controle de pagamento e recebimento, nós temos os clientes, a data que foi feita a venda, tá? Isso daqui é irrelevante, mas é o controle da pessoa. Para o nosso caso é irrelevante. A única coisa relevante que tem aqui é a data do vencimento, que é por ela que nós vamos fazer o controle e vamos sinalizar a linha que nós queremos. Mas lembre-se, dentro de uma fórmula que permita ser aplicada em toda a tabela com centenas, milhares de clientes, sem interferir nas outras linhas, e uma vez que eu determinei essa fórmula, ela vai servir para qualquer linha. Tá ok? Para isso, pessoal, nós temos que trabalhar com datas. Hoje, de fato, eu coloquei aqui, hoje é dia 25/6/2019, é de fato o dia que eu estou fazendo esse vídeo. É o dia que o Excel entende que é, porque de fato é. Eu não coloquei isso daqui para me lembrar que hoje é dia 25 não, tá? Não é problema de memória não. Ou que dia que é hoje? É para vocês terem uma referência, porque quando a gente começar a fazer as suposições da data aqui, pode dar um nozinho na cabeça, tá? Então nós temos que sempre estar presente que hoje, na realidade, é dia 25, para o Excel também é dia 25 e para o mundo inteiro é dia 25, dentro do nosso fuso horário. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu fiz essas vendas para esses clientes. As datas da venda foram essa e o vencimento, que aqui que é o principal, está tudo para o dia 25. Então, está tudo certinho. Eles estão verdes. Todas as linhas aqui estão verdes. Tá? E elas têm independência, isso que é o legal. Elas estão verdes porque está tudo dentro do prazo. Está no dia do pagamento. Então, para o meu controle, toda vez que eu ver uma linha verde, estou dizendo, bem, hoje é o vencimento do José da Silva e desses demais aqui. Então está tudo verdinho. Tá legal? Se estivesse antes do vencimento, essa linha vai ficar
em laranja, em amarelinho, laranjinha. E se passar do vencimento, esta linha aqui vai ficar vermelha. É isso que nós vamos... É por aí que nós vamos fazer o nosso controle. E depois eu vou explicar como eu fiz essas fórmulas, tá? Muito bem, então vamos dar um exemplo aqui. Pessoal, agora nós vamos entrar no campo das suposições. Ok? Veja bem, hoje para o Excel não é dia 25. Para nós não é a realidade do dia 25. É. Mas vamos supor aqui que lá na realidade minha, como o vendedor, tá? Não fosse dia 25, fosse antes. Então essa data de vencimento aqui, se eu tivesse lá no momento da venda colocado 24/6/19, ela ficaria laranja, ou seja, ainda está dentro do prazo do vencimento. Fica um pouco confuso isso, mas cada um entende aí de sua forma. Mas, considerando que aqui nós estamos trabalhando com suposições, vamos supor que hoje fosse dia 20 de junho. Então, se a data de vencimento é 24, está certo que isso daqui fique em laranja, dizendo está dentro do vencimento. Tá ok? Então, aqui nós estamos trabalhando com suposição, só para poder explicar que cor que vai ficar. Então, aqui também, agora a gente tem que esquecer isso daqui, porque nós estamos no campo de suposição, e esse verdinho aqui está mostrando a realidade do Excel, a data do Excel. Vamos supor que, de fato, hoje seja dia 25, tá? Como aqui. E para nós, aqui na nossa suposição, seja dia 26. 26/5/19. Para o Excel vai ser a realidade. Então vamos ver. Opa, pus 5 aqui, não, é 6. 26/6. Para o Excel, ele já está entendendo que aqui já passou de hoje. Então o que vai acontecer? Vai ficar em vermelho. Ok? É meio confuso, mas dá para entender. Então, sempre antes do vencimento, a linha fica em laranja. Passou do vencimento, a linha fica em vermelho. E dentro do vencimento, a linha fica verde. Pessoal, a cor vocês escolhem a cor que vocês quiserem. Tá lá na fórmula. E agora vamos supor o seguinte. Que o antenor, que estava fora do vencimento, ele veio e pagou. Aí eu fiz uma listinha aqui com um termo só, pago, e coloco. Olha lá, já mudou de cor, ficou uma cor clarinha, que já não chama tanta atenção, porque ele já pagou, não deve mais nada. Então daí não pode chamar atenção. Essa listinha eu fiz aqui, ó, é uma lista com item só. Por quê? Para não ter que ficar digitando pago, ou então digitar errado. Então já deixo a listinha aqui. Esse é o único termo que eu vou precisar lançar no Excel. Quer dizer, veja bem, quando eu fizer a venda, eu lanço a venda e ponho a data do vencimento. Tá? Ok, eu fiz esse lançamento, eu sou obrigado a fazer. A partir daí, a única coisa que eu vou fazer é pôr a condição, se ele pagou ou não. Do resto, o próprio Excel ele vai me dar as cores. Se está dentro do vencimento, vai ficar laranja. Se está no vencimento, vai ficar verde. E se está fora do vencimento, vamos pôr que é amanhã, 26/6/19, vai ficar vermelho. Entretanto, independente disso, sempre quando a pessoa pagar, eu preciso passar essa informação para o Excel. E aí é quando eu passo. É a segunda informação que eu passo e já era. Já não tem mais que passar. E nem tem que ficar fazendo outras fórmulas, né? Para isso o Excel facilita a vida da gente.
Muito bem, então depois que eu lancei vendas, no meu controle eu só vou dar pago ou não pago. Agora, se eu tirar o pago, olha que interessante. Eu coloquei pago sem querer. Então eu tiro ele, deleto ele. Ele volta na condição que estava. Né? Aqui também. Se eu deletar o pago, está em atraso. Né? E no dia 25, vamos pegar aqui, o Toninho Salazar, ele veio, pagou no dia certinho, eu coloco o pago. Pronto, essa é a fórmula. Como nós fizemos isso, vamos mostrar agora, tá ok? Muito bem, eu fiz essas fórmulas em formatação condicional, vou lá em gerenciar regras, deixa eu apresentar todas as fórmulas que estão nessa planilha, que são apenas 4 fórmulas. Tá? E isso daqui, toda vez que eu for inserindo novos clientes, essa fórmula vai tendo validade. Vai valer para as novas linhas que eu inserir. Pessoal, é o seguinte, como é que tá essas fórmulas? Deixa eu abrir ela mais um pouquinho. Ó, vou entrar aqui, editar para a gente ver a fórmula completa. Aqui eu fiz uma fórmula com esse termo pago aqui na coluna G. Tá? O grande diferencial é o seguinte, olha, veja bem, eu estou trabalhando colunas. Eu estou trabalhando uma coluna inteira, de G13 a G19. E poderia ser de G13 a G20.300 e 500, não importa. Essa condição aqui vai valer para todas as linhas desta coluna. Mas como você consegue isso? Né? Essa fórmula é um pouquinho diferente. Lá no primeiro vídeo nós aprendemos a fazer ela. Qual é o pulo do gato dela? Tá? Então é importante assistir lá o primeiro vídeo. Eu não vou repetir aqui, senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas aqui é uma fórmula um pouquinho diferente. E essa fórmula aqui eu estou aplicando na coluna G até o final da planilha. Tá? Eu já nunca mais vou ter que pôr mais nada aí. Então tá aí para vocês derem uma pausa, copiar a fórmula, ou então aprender a fazê-la lá no outro vídeo. Ok. As demais células, as demais fórmulas estão baseadas em hoje. Por exemplo, por que a linha fica verde? Vamos lá. Porque toda essa coluna F aqui, cada vez que ela for igual a hoje, tá? Ela vai ficar verde. Mas caramba, isso daqui não repercute em outras linhas da coluna? Era para repercutir. Com essa fórmula não repercute. Só repercute exatamente na linha em questão. Isso que é o legal, esse que é o diferencial. Como faz isso? Lá no outro vídeo. E é muito fácil de fazer, viu? Não é a fórmula, olha com a fórmula simples como é. Por aqui você já pode entender, às vezes você nem precisa ver o outro vídeo lá, né? É só fazer essa fórmula dessa maneira aí. Muito bem. E depois a fórmula fica laranja. Eu estou abrindo assim para vocês poderem copiar a célula, dar uma pausa aí no vídeo, copiar, enfim. Por isso que a gente vai meio devagarzinho no passo a passo. Essa outra fórmula aqui, que permite que a linha fica em laranja quando o vencimento seja menor que hoje. Também não tem muito segredo isso. O segredo é a fórmula aqui, que só trabalha essa linha especificamente. Sempre quando houver nesta coluna um dia menor que hoje. E finalmente, né, aqui, já um dia maior do que hoje, nós vamos deixar essa formatação em vermelho. Ou então, pessoal, na cor que vocês quiserem, né? Vem aqui em formatar, escolhe a cor que vocês quiserem aí e substitua. Por exemplo, eu vou substituir esse vermelho aqui por um roxo.
Tá? Ok, vou dar um aplicar, mudou aqui também. A cor aí não importa, mas como a gente está trabalhando dessa forma aí, nós vamos manter o vermelho. Então deu para ver bem a regra aqui? E, por suposto, né, isso daqui está se aplicando nesse conjunto aqui, nesse intervalo de B13 a G20, que é esse daqui, ó. Deixa eu fechar aqui, que é esse daqui. E vai se aplicar em mais? Vai se aplicar em mais. Nós vamos chegar lá. Bem, pessoal, né? Deixa eu só desfazer esse roxo aqui. Opa! Não desfiz só o roxo não, desfiz um monte de coisa. Aqui eu vou ter que mexer lá na fórmula mesmo. Mas tudo bem, não tem problema, deixa o roxo mesmo. Deu para entender legal? Espero que sim, tá? E lembrando o seguinte, aqui o antenor estava em atraso, ele pagou, vai ficar na cor de pago. Eu posso colocar o termo aqui, também criar uma formatação condicional e pôr um termo aqui que automaticamente apareça aqui, em dia, né? Dentro do prazo, e apareça os termos. Mas eu acho que aí só complica muito. O visual aqui ele é muito importante. Ele já reflete a condição. Se você tem um funcionário que está entrando e não sabe as cores, cria uma legendinha. Então você põe aqui, ó, por exemplo, laranja significa dentro do prazo. Então ele sabe que toda vez que aparecer a laranja está dentro do prazo. Para não ficar aparecendo muita informação. Para isso existem as cores, né? Para simplificar, gente. Agora, o pago você tem que escrever porque você tem que dar uma informação para o Excel. Pronto. Poderia usar outras formas de informar aqui também, mas isso vai de cada um. Deixa eu limpar tudo isso aqui. Aí eu crio uma legenda aí para quem vai pegar o programa, o arquivo, e não sabe as definições das cores. Pessoal, uma coisa muito importante aqui é o seguinte, nós falamos lá da fórmula, né? Gerenciar regras. Olha, isso é muito importante. Deixa eu pôr mais para cá. Aqui tá bom. Isso é muito importante. Aqui estão todas as fórmulas dessa planilha. Muito bem. Se você montar, olha só a ordem que existe aqui, ó. Primeiro pago, segundo igual a hoje, menor que hoje, maior que hoje. Se vocês montarem e der alguma coisa errada, coloquem nessa forma aqui, né? Se você colocar o pago lá embaixo ou por aqui, pode dar problema. Então, se isso acontecer, vocês vêm aqui, ó, mover a regra, porque sempre vai ter, ó, o pago já ficou em segundo lugar. Se ele tiver em lugar que não é para estar, ou vocês montarem e montarem a fórmula em outras em outra sequência, pode acontecer. Aí vocês vão aqui em mover a regra para cima ou para baixo, se não encavala aí as informações, tá? A regrinha é essa daqui, mas caso vocês criem fora das regras, vocês têm o recurso aqui de colocar ela para cima ou para baixo. Tá legal? Isso é importante. E finalmente, é o seguinte, eu fiz essa tabela aqui com intervalos, não foi? É necessário eu transformar isso daqui em tabela do Excel. Ou do Office, né? Seja lá o nome que se dá hoje a isso. Ó, é muito simples. Para quem não sabe, eu seleciono tudo que eu quero que faça parte da tabela. Tá legal? E venho aqui inserir tabela
como eu já selecionei, os dados da minha tabela onde estão? Estão aqui. Minha tabela tem cabeçalho? Tem. Cliente, mercadoria, valor, etc. Dou OK. Pronto, já transformei numa tabela do Excel. Só que a tabela do Excel padrão, quando você cria por esse recurso, ele já dá um estilo de tabela. Vamos lá, ó, estilo de tabela. Ele já me deu esse estilo aqui, ó, que é o padrão deles. Tá? Vamos evitar cores que não tenha nada a ver com os propósitos da nossa cor. Então nós podemos ir lá e escolher uma tabela clara. Aqui, ó, bem clean, sem nenhum estilo. Tá? Que é o que eu mais indico. E aí você tem a tabela purinha. E você sabe que é tabela por causa dos filtros e por causa desse finalmente aqui, ó. Tá vendo? Dessa pontinha aqui. Aí, toda vez que eu inserir uma nova linha, para inserir um novo cliente, ele já puxa a informação que está aqui. Bem, não é novidade nenhuma que a tabela ela puxa toda a fórmula, né? Mas cada vez que puxa a fórmula, eu não preciso criar uma nova fórmula, né? Se eu fizer dentro daquela fórmula lá que eu trabalho com linhas independentes. Então aqui eu ponho um novo cliente. O Excel ele já está entendendo o seguinte: como não tem nada aqui na data do vencimento, ele entende que está dentro do pagamento, porque eu não defini nada. Então por isso que ele dá a corzinha laranja, tá? Hoje é dia 25, né? Então se eu pôr aqui, ó, dia 25 do 6 de 19, ele vai transformar em verde porque está dentro do prazo. O novo cliente que eu colocar vai ficar laranjinha. Aí depois eu defino a data. Tá? Quer dizer, eu já defino a data na hora da venda, né? E quando chegar no dia, enfim. Daí eu acho que ficou claro. Fica meio confuso, mas por isso que é importante a gente ter a referência. Hoje é dia 25, então tudo que acontecer antes do dia 25 ainda não aconteceu. Muito bem. E o que acontecer depois, 26 do 6 de 19, para o Excel já aconteceu. Então ele vai ficar aí roxinho ou vermelhinho, que era a cor que a gente tinha antes. Legal? E se eu pôr o pago, vai. Então, a partir do momento que a gente trabalha com tabela, sempre quando eu for agregando uma nova linha, já também agrega toda aí a sequência de células. E veja que interessante, né? Isso que é o legal. Ó, nós estamos trabalhando apenas com 4 condições. E eu não preciso ficar criando uma para cada uma. Ok? Ok? Pessoal, qualquer dúvida, assista o vídeo 1, que ele vai dar a informação de como montar a fórmula. E é bem simples, vocês vão ver que é bem simplinha, para poder eu trabalhar com todas essas linhas de forma independente. Tá ok? Olha, quem tiver alguma coisa para agregar, fica à vontade aí nos comentários, tá? Um abraço, até a próxima.